ter visto pessoas que estão frequentemente diante do celular, mesmo em pé, e às vezes até caminhando, a pessoa caminha olhando no celular. Será que isso pode causar algum problema na coluna? Esse problema já foi descrito como síndrome do pescoço do texto ou síndrome do pescoço do telefone celular. Quem vai explicar mais detalhadamente para nós é o Dr. Maximiliano Porto. Ele é professor de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Por favor, Dr. Maximiliano. Saudações, professor Ricardo Pereira e comunidade acadêmica da UFC e amigos. Agradeço a oportunidade de ter um lugar de fala para falar sobre um tema ortopédico, um tema que é muito importante, inclusive, para outras especialidades e até para a medicina generalista. Aproveito também para parabenizar o senhor por esse grande trabalho. É muito importante a intenção da extensão universitária, detecção de problemas da comunidade, discussão dentro da academia para ser possível intervenção. E nesse quesito intervenção, eu convoco a comunidade acadêmica para serem também possuidores desse conhecimento e multiplicadores para os familiares, para os colegas profissionais de saúde, para os pacientes que são atendidos, de forma que, com informação nesse objeto, nesse substrato de discussão de hoje, nós possamos diminuir, minimizar as consequências que podem acontecer com esses pacientes, que muitas vezes podem se tornar pacientes cirúrgicos. Nós estamos aqui no departamento de cirurgia, qual eu faço parte como ortopedista, e no estúdio de gravação da UFC, do NUTEDS, a quem eu também agradeço. E sobre o que nós vamos falar? O objeto de hoje, como já foi referido, internacionalmente conhecido como Test Neck Syndrome. Nós, no Brasil, vamos chamar de síndrome do pescoço de texto, e alguns chamam de síndrome do pescoço tartaruga, simbolizando, como esse modelo está mostrando, uma posição anômala, uma posição que não é adequada de flexão da coluna cervical, que gera uma situação, uma condição conhecida como cervicalgia mecânica inespecífica, que cada vez mais é frequente, tão frequente como dores lombares. Porém, assim como o próprio termo fala mecânica, ela tem uma possibilidade de ser prevenida com orientações de postura, de atividades, situações que envolvem o trabalho, atividades físicas, ou seja, ele permeia muito a vida de todos nós. Então isso precisa realmente ser discutido e divulgado, e as pessoas precisam realmente ser possuidoras dessas informações. E o conhecimento que eu gostaria de compartilhar é muito simples. Vou utilizar esses modelos de demonstração, vou me colocar na posição lateral para facilitar o entendimento. Vocês perceberam que existe esse modelo de demonstração de musculatura da região posterior cervical. Temos músculo trapézio, temos eretor da espinha, diversos músculos que fazem parte dessa região, que numa posição anatômica onde a orelha está alinhada com o ombro e a coluna cervical está neutra, essa musculatura fica numa condição de repouso. Percebem que existe uma certa ondulação aqui nesse modelo de simulação com elástico. E quando é feita a flexão da coluna cervical, ou seja, quando o queixo chega próximo ao peito, essa região fica tracionada. Então é assim que a musculatura vai vamos dizer que reagir a essa situação, né, de tração, e ao mesmo tempo vai ter a responsabilidade de se contrair para manter essa posição. A cada grau de flexão da coluna, o peso da cabeça vai exigindo mais da musculatura. Então, contraturas musculares. Sabe aqueles nódulozinhos que a gente consegue palpar de contratura muscular, que vão incomodando com o tempo? Isso muitas vezes pode gerar situações de restrição maior e até absenteísmo ao trabalho. Pensando também do ponto de vista músculo-esquelético, do ponto de vista articular, o normal é termos uma lordose da coluna cervical. Quando fazemos a flexão, nós geramos uma pressão maior na região anterior da coluna, onde se encontram os discos e a estrutura óssea. Os discos podem ter repercussões, assim como rupturas, hérnias de disco menores e maiores. As maiores podem, inclusive, repercutir no tecido neural, tanto medular como radicular. Isso é algo que pode ser objeto de uma indicação cirúrgica a depender da evolução. Então, a ideia é que quanto menos anteriorização da cabeça, quanto menos peso da cabeça sobre a coluna cervical, menos sobrecarga mecânica vai acontecer
e a tendência é que tenhamos uma evolução melhor. E qual é a solução que nós vamos propor para que esse problema de saúde pública, um problema internacional, um problema que vai permear residências de todo o Brasil, que pode realmente ter nossa influência importante, como que esse problema vai ser resolvido? Eu lembro que numa visita, uma vez na cidade de Dortmund, na Alemanha, eu visitei uma exposição sobre doenças ocupacionais associadas ao trabalho, como prevenir, né? Então, dessa forma, o que é que se recomenda para uma situação onde existe um escritório, uma situação onde as pessoas leem, onde as pessoas digitam, né? Claro que existem outras situações onde a pessoa é dentista, por exemplo, ou tem algum trabalho que envolve a necessidade de olhar para baixo. Então, nós estamos falando hoje da síndrome de pescoço de texto, mas esse tema é muito mais amplo, né? E pode ser expandido para essas situações. Então, a ideia inicial é, se eu tenho um telefone celular, eu devo usá-lo o mais alto possível, na altura do olhar, não olhar para baixo, ok? Olhar horizontal. Posso usar meus cotovelos, por exemplo, né, para deixar ele mais ou menos na altura do meu olho. Isso é uma situação. Fragmentar o tempo que esse trabalho, essa missão vai ser exercida. Ou seja, não exercer continuamente uma grande quantidade de tempo, no caso, um tempo prolongado. Fragmentar o tempo. Isso é interessante. Planejar, né, para que atividades de maior descanso para a musculatura sejam feitas. Alongamentos podem ser feitos durante o processo, né, de trabalho que está se objetivando. Sem falar da preparação da musculatura, já que se sabe que vai existir a necessidade de usar a flexão cervical para o trabalho, para uma atividade de estudante, por exemplo, que se prepare para isso, fortalecendo a musculatura, alongando, tendo uma boa qualidade de postura, isso é muito importante. E aí, isso muitas vezes envolve a necessidade de um grupo multidisciplinar. Profissionais da educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, muitas vezes até os psicólogos, que vão acompanhar os pacientes com dores que muitas vezes são crônicas, porque nós todos sabemos que essa região dessa musculatura tende a ficar mais tensionada com situações de maior estresse. Ok? Então, como conclusão, vou reiterar a minha convocação para a população acadêmica, para poder, da melhor forma possível, divulgar essas informações e convocá-los a também voltar a esse canal. O professor Ricardo Pereira faz um trabalho excelente, não só dando oportunidade para nós falarmos desse tema, mas outros temas. Em todos nós, quanto mais essa informação é discutida, divulgada, melhor para toda a nossa população. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Maximiliano Porto, que falou para nós sobre síndrome do pescoço do texto ou síndrome do pescoço do celular. Você já deve ter ouvido falar que alguns alimentos protegem do câncer do intestino e outros alimentos podem induzir esse tipo de câncer. Vocês vão aprender quais são esses alimentos com o próximo vídeo. Até lá!